lendo o manifesto do Partido Comunista com voz de Loli, escrito pelo Daddy Karl Marx e pelo Daddy Frederick Engels. Um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Todas as potências da velha Europa unem-se numa santa aliança para conjurá-lo. O Papa e o czar Metternich e Guizot, os radicais da França e os policiais da Alemanha. Que partido de oposição não foi acusado de comunista por seus adversários no poder? Que partido de oposição, por sua vez, não lançou seus adversários de direita ou de esquerda a peste infamante de comunista? Duas conclusões decorrem desses fatos. Primeiro, o comunismo já é reconhecido como força por todas as potências da Europa. Segundo, é o tempo de os comunistas exporem abertamente ao mundo inteiro seu modo de ver, seus objetivos e suas tendências, opondo o manifesto do próprio partido à lenda do espectro do comunismo. Com este fim, reuniram-se em Londres comunistas de várias nacionalidades e redigiram o manifesto seguinte, que será publicado em inglês, francês, alemão, italiano, flamengo e dinamarquês. 1. Burgueses e proletários. A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história das lutas de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre da corporação e companheiro. Em resumo, opressores e oprimidos em constante oposição têm vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada, uma guerra que terminou sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição de duas classes em conflito. Nas mais remotas épocas da história, verificamos quase por toda parte uma completa estruturação da sociedade em classes distintas, uma múltipla degradação das posições sociais. Na Roma Antiga encontramos patrícios, cavaleiros, plebeus e escravos. Na Idade Média, senhores, vassalos, mestres das corporações, aprendizes, companheiros, servos e em cada uma dessas classes outras gradações particulares. A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não aboliu antagonismos de classe. Não fez mais do que estabelecer novas classes, novas condições de opressão, novas formas de luta em lugar das que existiram no passado. Entretanto, a nossa época, a época da burguesia, caracterizava-se por ter simplificado os antagonismos de classe. A sociedade divide-se cada vez mais em dois campos opostos, em duas grandes classes em confronto direto, a burguesia e o proletariado. Dos servos da Idade Média nasceram os moradores dos primeiros burgos. Dessa população municipal saíram os primeiros elementos da burguesia. A descoberta da América e a circunnavegação da África abriram um novo campo de ação à burguesia emergente. Os mercados das Índias Orientais e da China, a colonização da América, o comércio colonial, o incremento dos meios de troca e das mercadorias em geral imprimiram ao comércio, à indústria e à navegação um impulso desconhecido até então e, por conseguinte, desenvolveram rapidamente um elemento revolucionário da sociedade feudal em decomposição. A organização feudal da indústria, em que esta era circunscrita a corporações fechadas, já não satisfazia as necessidades que cresciam com a abertura de novos mercados. A manufatura substituiu. A pequena burguesia industrial suplantou os mestres das corporações. A divisão do trabalho entre as diferentes corporações desapareceu diante da divisão do trabalho dentro da própria oficina. Todavia, os mercados ampliavam-se cada vez mais, a procura por mercadorias continuava a aumentar. A própria manufatura tornou-se insuficiente. Então, o vapor e a maquinaria revolucionaram a produção industrial. A grande indústria moderna suplantou a manufatura. A média burguesia manufatureira cedeu lugar aos milionários da indústria, aos chefes de verdadeiros exércitos industriais, aos burgueses modernos. A grande indústria criou o mercado mundial, preparado pela descoberta da América. O mercado mundial acelerou enormemente o desenvolvimento do comércio, da navegação, dos meios de comunicação. Esse desenvolvimento reagiu, por sua vez, sobre a expansão da indústria, e à medida que a indústria, o comércio, a navegação e as vias férreas se desenvolviam, crescia a burguesia, multiplicando seus capitais e colocando num segundo plano todas as classes legadas pela Idade Média. Vemos, pois, que a própria burguesia moderna é o produto de um longo processo de desenvolvimento e de uma série de transformações nos modos de produção e circulação. Cada etapa da evolução percorrida pela burguesia foi acompanhada de um progresso político correspondente. Classe oprimida pelo despotismo feudal, associação armada e autônoma na comuna,
Aqui, República Urbana Independente, ali, terceiro estado tributário na monarquia. Depois, durante o período manufatureiro, o contrapeso da nobreza na monarquia feudal ou absoluta, base principal das grandes monarquias, a burguesia, com o estabelecimento da grande indústria e do mercado mundial, conquistou finalmente a soberania política exclusiva do Estado representativo moderno. O executivo no Estado moderno não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa. A burguesia desempenhou na história um papel eminentemente revolucionário. Onde quer que tenha conquistado poder, a burguesia destruiu as relações feudais, patriarcais e idílicas, rasgou todos os complexos variados, laços que prendiam o homem feudal a seus superiores naturais para deixar subsidir apenas de homem para homem o laço do frio interesse, as duras exigências do pagamento à vista, afogou os fervores sagrados da exaltação religiosa, do entusiasmo, do cavalheiresco, do sentimentalismo pequeno burguês às águas geladas do cálculo egoísta, fez da dignidade pessoal um simples valor da troca, subsidiu as numerosas liberdades conquistadas duramente por uma única liberdade sem escrúpulos e do comércio. Em uma palavra, em lugar da exploração dissimulada por ilusões religiosas e políticas, a burguesia colocou uma exploração aberta, direta, despoderada e brutal. Não sei o que isso significa. Ah, eu li errado. É despudorado. Isso significa quem não tem pudor. A burguesia despojou sua auréola, todas as atividades até então reputadas como dignas e encaradas com piedoso respeito, fez do médico, do jurista, do sacerdote, do poeta, do sábio seus servidores assalariados. A burguesia rasgou o véu do sentimentalismo que envolvia as relações de família e reduziu-os a meras relações monetárias. Isso prova que a burguesia não presta mesmo. A burguesia revelou como uma brutal manifestação de força na Idade Média. Tão admirada pela reação, encontra seu cumprimento natural na sociedade mais completa. Foi a primeira a provar o que a atividade humana pode realizar. Criou maravilhas maiores que as pirâmides do Egito, os aquedutos romanos, as catedrais góticas, conduziu expedições que empanaram mesmo as antigas invasões e as cruzadas. A burguesia não pode existir sem revolucionar incessantemente os instrumentos de produção, por conseguinte, as relações de produção e com isso todas as relações sociais. A conservação inalterada do antigo modo de produção era, pelo menos, contrário à primeira condição de existência de todas as classes industriais anteriores. Essa subversão continua da produção, esse abalo constante de todo o sistema social, essa agitação permanente e essa falta de segurança distinguem a época burguesa de todas as precedentes. Dissolvem-se todas as relações sociais antigas e cristalizadas com seu cortejo de concepções e ideias saculamente veneradas. As relações que as substituíam tornam-se antiquadas antes de se consolidarem. Tudo que era sólido e estável se desmancha no ar, tudo que era sagrado, profanado, e os homens são finalmente obrigados a encarar sem ilusões sua posição social e suas relações com outros homens. Impedida pela necessidade de mercados sempre novos, a burguesia invade todo o globo terrestre. Necessita estabelecer-se em toda parte, explorar em toda parte, criar vínculos em toda parte. Eu acho que eu fiquei um pouquinho brava, peço perdão. Eu me exaltei um pouquinho. Pela exploração do mercado mundial, a burguesia imprime um caráter cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países. Para o desespero dos reacionários, ela roubou a indústria de sua base nacional? As velhas indústrias nacionais foram destruídas e continuam a ser destruídas diariamente? São suplantadas por novas indústrias, cuja introdução se torna uma questão vital para todas as nações civilizadas. Indústrias que já não empregam matérias-primas nacionais, mas sim matérias-primas vindas de regiões mais distantes, e cujos produtos se consomem não somente no próprio país, mas em todas as partes do mundo. Ao invés das antigas necessidades satisfeitas pelos produtos nacionais, surgem novas demandas, que reclamam para sua satisfação os produtos das regiões mais longínquas e de climas os mais diversos.
No lugar do antigo isolamento de regiões e nações autossuficientes, desenvolve-se um intercâmbio universal e uma universal interdependência das nações. Isso refere tanto à produção material quanto à produção intelectual. As criações intelectuais de uma nação tornam-se patrimônio comum. A estreiteza e a unilateralidade nacionais tornam-se cada vez mais impossíveis. Das numerosas literaturas nacionais e os locais nasce uma literatura universal. Com o rápido aperfeiçoamento dos instrumentos de produção e o constante progresso dos meios de comunicação, a burguesia arrasta para a torrente da civilização todas as nações, até mesmo as mais bárbaras. Os baixos preços de seus produtos são a artilharia pesada que destrói as muralhas da China e obriga a capitulação os bárbaros mais tenazmente hostis aos estrangeiros. Sob a pena de ruína total, ela obriga todas as nações a adotarem o mundo burguês de produção, constrange-as e abraçar a chamada civilização, isto é, se tornarem burguesas, em uma palavra, e cria o mundo à sua imagem e semelhança. Ai, que nojo! A burguesia suplantou o campo à cidade, criou grandes centros urbanos, aumentou prodigiosamente a população das cidades em relação aos campos e com isso arrancou uma grande parte da população do embrutecimento da vida rural. Do mesmo modo que subordinou o campo à cidade, os países bárbaros ou semi-bárbaros aos países civilizados, subordinou os povos camponeses aos povos burgueses, o Oriente ao Ocidente. A burguesia suprime cada vez mais a dispersão dos meios de produção da propriedade da população, aglomerou as populações, centralizou os meios de produção e concentrou a propriedade em poucas mãos. A consequência necessária dessas transformações foi a centralização política. Províncias independentes ligadas apenas por débeis laços federativos, possuindo interesses, leis, governos e tarifas aduaneiras diferentes, foram reunidas em uma só nação, com um só governo, uma só lei, um só interesse nacional de classe, uma só bandeira fundiária. A burguesia, em seu domínio de classe de apenas um século, criou forças produtivas mais numerosas e colossais do que todas as gerações passadas em seu conjunto. A subjugação das forças da natureza, as máquinas, a aplicação da química na indústria e na agricultura, a navegação, o vapor, as estradas de ferro, o telégrafo elétrico, a exploração de continentes inteiros, a canalização dos rios, populações inteiras brotando da terra como por encanto. Que século anterior teria suspeitado que semelhantes forças produtivas estivessem adormecidas no seio do trabalho social? Vimos, portanto, que os meios de produção e de troca sobre cuja base se ergue a burguesia foram gerados no seio da sociedade feudal. Numa certa etapa do desenvolvimento desses meios de produção e de troca, as condições em que a sociedade feudal produzia e trocava, a organização feudal da agricultura e da manufatura, em suma, o regime feudal de propriedade, deixaram de corresponder às forças produtivas em pleno desenvolvimento, tolhiam a produção em lugar de impulsioná-la, transformaram-se em outros tantos grilhões que era preciso despedaçar e foram despedaçados. Em seu lugar, surgiu a livre concorrência como a organização social, a política apropriada com a supremacia econômica e a política de classe burguesa. Assistimos hoje a um processo semelhante. A sociedade burguesa, com suas relações de produção e de troca, o regime burguês de propriedade, a sociedade burguesa moderna, que conjurou gigantescos meios de produção e de troca, assemelha-se ao feiticeiro que já não pode controlar os poderes infernais que invocou. Há dezenas de anos, a história da indústria e do comércio não é senão a história da revolta das forças produtivas modernas contra as modernas relações de produção contra as relações de propriedade que condicionam a existência da burguesia e seu domínio. Basta mencionar as crises comerciais que, repetindo-se periodicamente, ameaçam cada vez mais a existência da sociedade burguesa. Cada crise destrói regularmente não só uma grande massa de produtos fabricados, mas também uma grande parte das próprias forças produtivas já criadas. Uma epidemia que em qualquer outra época teria parecido um paradoxo desaba sobre a sociedade, a epidemia da superprodução. A sociedade vê-se subitamente reconduzida a um estado de barbárie momentânea,
como se a fome ou uma guerra do extermínio houvessem lhe cortado todos os meios de subsistência. O comércio e a indústria parecem aniquilados. E por quê? Porque a sociedade possui civilização em excesso, meios de subsistência em excesso, indústria em excesso, comércio em excesso, tudo em excesso. As forças produtivas que dispõe não mais favorecem o desenvolvimento das relações burguesas de propriedade. Pelo contrário, tornaram-se poderosas demais para essas condições, passam a ser tolhidas por elas. E assim que se libertam desses entraves, lançam a desordem à sociedade inteira e ameaçam a existência da propriedade burguesa. O sistema burguês tornou-se demasiado estreito para conter as riquezas citadas em só seio. E de que maneira consegue a burguesia vencer essas crises? De um lado, pela destruição violenta de grande quantidade de forças produtivas, do outro, pela conquista de novos mercados e pela exploração mais intensa de artigos? O que leva isso? Ao preparo das crises mais extensas e destruidoras, à diminuição dos meios de evitá-las? Gente, eu vou ter que parar de ler, eu tô bem estressada. Vocês que lutem com a parte 2. Socorro, Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida?